Após uma batalha mortal com um dos homens mais fortes do mundo, Zoro sai gravemente ferido. Será que ele irá sobreviver? Em meio à aventura para encontrar One Piece e se tornar o rei dos piratas, Luffy e sua tripulação passam por maus bocados. Mas em meio à turbulência, surge um novo tripulante. Bora pro recap. Luffy, Nami e Usopp estão carregando Zoro para dentro do barco e colocam ele em cima de uma mesa, e eles começam a procurar por um kit de primeiros socorros, e o Chapéu de Palha chegou a ficar em transe durante alguns momentos, até que a Ruiva pediu para que ele voltasse ao Baratie em busca de um médico. A cena corta para Sanji cozinhando, até o momento em que o chefe dele chegou, dizendo que havia rebaixado ele para garçom. O loiro disse que um dos cozinheiros estava de ressaca, então deixou a cargo do homem se queria cozinhar sozinho ou não. Sendo assim, ambos começaram a fazer os pratos juntos. Luffy entrou na cozinha gritando por ajuda, explicando que Zoro estava gravemente ferido e precisava de um médico. Seth disse que os profissionais de saúde se encontravam nas ilhas Konami e levaria 2 dias para chegar até lá. Com isso, Sanji se prontificou a ajudá-lo, mesmo que o prato ainda não estivesse pronto. Sendo assim, o chefe disse para o funcionário pegar comida e algumas ferramentas, acompanhando o Chapéu de Palha até onde o Zoro estava. Chegando lá, Nami ficou bastante incomodada, afinal, o amigo precisava de um médico. Mas antes que pudesse reclamar, o homem questionou se ela queria salvar o espadachim ou não. E em seguida, Zef começou a costurar as feridas do caçador de piratas e ainda colocou sobre o corpo dele pele de peixe, para estancar as feridas e regenerar a pele de forma mais rápida. Esse negócio de pele é estranho, mas isso é verdade, e o pessoal usava isso para estancar feridas. Ao ver que o Zoro tinha perdido muito sangue, o chefe disse que o espadachim poderia estar entre a vida e a morte. Como uma forma de trazê-lo de volta, sugeriu para que o grupo começasse a contar histórias para ele, para demonstrar que o bando estava com ele. Assim, os 3 o colocaram na cama e observaram durante um tempo. A cena corta para Mihawk sentado na sala do Garp. Quando o vice-almirante chegou, o espadachim sugeriu que os 2 conversassem em particular, pois Kobe estava ao lado. Assim que o garoto foi dispensado, já que ficou ao lado de fora escutando a conversa, a primeira pergunta do Garp foi onde estava o Luffy, e ficou surpreso ao saber que o aliado tinha deixado o rapaz escapar. Os 2 entraram em uma discussão sobre a ordem e os parceiros que tinham. Em seguida, Mihawk afirmou que Luffy era muito interessante, além de dizer que o neto do Garp poderia achar o One Piece. Assim que o pirata se retirou, o vice-almirante começou a jogar tudo para o alto e para os lados, bastante revoltado com o que tinha escutado. E quando Kobe decidiu verificar o que estava acontecendo, o homem se retirou e disse que jantaria no refeitório. Enquanto isso, Sanji estava cozinhando para todos do bando, com direito até mesmo a elogios do Usopp, dizendo o quanto o cheiro era agradável. Ao ver que o Chapéu de Palha estava quieto, o loiro perguntou se tinha algum problema e se não gostava de peixe. Luffy respondeu que resolveu deixar a espada do Zoro pronta para quando o amigo acordasse. Amizade verdadeira é isso, galera. O Usopp o lembrou de que os ferimentos do espadachim eram graves e tinha chances de que não acabasse acordando. Mas Luffy respondeu dizendo que Zoro era o cara mais forte que ele conhecia e não perderia para um Lorde qualquer. Preocupado com o rapaz, Sanji se ofereceu para fazer alguns pratos, mas por incrível que pareça, o pirata Kishibe estava pensando apenas em consertar a espada. Depois, pediu para que o cozinheiro preparasse a comida do amigo, bolinho de arroz, e se conseguiria colocar cerveja embutida ali. Sanji falou que conseguia fazer qualquer prato, só precisava pedir. Logo depois, Luffy começou a falar o que eles poderiam fazer em relação ao Zoro, que era alimentá-lo, deixá-lo descansar ou oferecer alguma bebida, como água ou cerveja. Ao ver o Chapéu de Palha perdido, Sanji disse que ser o capitão era o trabalho mais difícil, e que Zef sempre falava que tomar decisões era o que diferenciava o líder dos demais tripulantes. Luffy ficou bastante surpreso ao saber que o chefe já foi pirata e logo quis saber como Sanji havia o conhecido. Com isso, voltamos para 9 anos atrás, no navio de passageiros Orbit, no East Blue. O loiro era uma criança e estava ajudando na cozinha do barco. O homem ao lado disse para ele se apressar, pois não iria servir comida chique ali. Sanji, que estava tentando acertar na textura da comida, disse que um dia encontraria o All Blue e serviria esse tipo de prato. Todos debocharam do menino e o cozinheiro ao lado disse que o lugar não existia. Mas a conversa foi interrompida com um grito afirmando que piratas estavam invadindo o navio. Enquanto todos fugiam, o menino pegou o facão e se escondeu.
respondeu. De repente, Zeph entrou na cozinha e reconheceu o prato que estava ali. Ao verificar que faltava algo, adicionou um tempero para que a comida ficasse melhor. E em seguida, o menino sai de onde estava escondido e tenta acabar com Zeph com seu facão. Mas logo foi desarmado, pois Zeph era muito mais poderoso e mais experiente. Zeph ficou surpreso ao ver que a criança tinha feito aquele prato, mas Sanji continuava afiado, ainda mais depois que viu o prato deles sendo temperado. Com isso, os dois tiveram uma breve discussão, e o pirata chegou a pensar em acabar com o garoto, até que ouviu Sanji falar sobre encontrar o All Blue. Mas antes que pudesse obter respostas, o teto estava desmoronando e o navio começou a afundar. No dia seguinte, o menino acordou e viu Zeph, perguntando o que tinha acontecido. O homem respondeu que os dois navios tinham afundado e todos os tripulantes foram mortos, com exceção dos dois. Ambos estavam presos em uma rocha no meio do mar e decidiram esperar por ajuda. Zeph deu um saco de comida a Sanji, pediu para que ele não comesse tudo porque não tinha muito. E eles discutiram novamente, porém a criança decidiu obedecer às ordens que foram impostas. Os dias foram passando e nada de ajuda. Além disso, a pouca comida que restava começou a estragar. No dia 25, à noite, Sanji chegou a avistar um navio e gritou para chamar a atenção dos tripulantes, mas sem sucesso. Depois de um mês, ele já não tinha mais como se alimentar, e o tempo foi passando. No dia 70, o garoto estava revoltado por ter ganhado uma quantidade menor de comida e decidiu ir até Zeph com um facão, atrás de algo para se alimentar. Ao abrir o saco, descobriu que tinha apenas peças valiosas e perguntou como que o homem havia sobrevivido a todos aqueles dias sem comer. Em segundos, ele viu que o pirata tinha comido a própria perna para não passar fome. Olha só que representativo. O cara deu toda a comida pro garoto e ficou sem nada, comendo a própria perna. Além disso, Sanji percebeu que Zeph tinha dado todos os alimentos para ele e o questionou por quê, já que ambos não se conheciam. O homem começou a falar que procurou a vida inteira pelo All Blue e que o lugar de fato existia, mas o tempo dele estava chegando ao fim. Como os dois tinham o mesmo sonho, mesmo que Zeph não conseguisse encontrá-lo, acabou deixando a comida pro Sanji com o intuito de algum dia o garoto realizasse o sonho de ambos e que para isso precisava continuar vivo. De volta ao presente, o loiro questionou ao Luffy e ao Sop se eles poderiam imaginar alguém cortando a própria perna para manter outra pessoa viva. Prontamente, Chapéu de Palha disse que sim. E em seguida, Sanji concluiu a história dizendo que ele e Zeph ficaram presos na rocha durante 85 dias. Bastante coisa, né? Ele afirmou que o chefe poderia tê-lo deixado morrer ali, mas agiu como um capitão e tomou uma decisão difícil. A cena corta para Nami lendo uma história para o Zoro, a história de Noland, o Mentiroso. E legal que essa história é um easter egg que faz um paralelo com um acontecimento no futuro, mas isso só no anime e no mangá. Bom, à medida que ela falava, ela tinha algumas dificuldades em terminar as frases. Quando conseguiu terminar o livro, Luffy entrou na hora e fez uma suposição sobre o que tinha escutado. A ruiva disse que a mensagem não era essa, e o rapaz rebateu que ali poderia conter várias mensagens diferentes, mas cabia a interpretação de cada um. Depois, Nami disse que às vezes as pessoas que estavam no comando precisavam tomar decisões difíceis, e o Chapéu de Palha questionou por que as pessoas viviam dizendo isso. Sendo assim, a jovem se prontificou dizendo que o pirata que estica poderia ter salvado o amigo, e questionou do porquê não ter impedido que ele lutasse. Luffy respondeu que não achava que o Zoro iria perder, e Nami disse que o rapaz poderia ter persuadido o espadachim a não lutar, e o líder do bando respondeu que jamais faria isso. Os dois começaram a discutir, até que o Luffy afirmou que faria de tudo para salvá-lo, mas também não teria coragem de atrapalhar o sonho de um amigo. Porém, mesmo que as palavras tenham surtido um efeito na ruiva, ela se manteve convicta de que talvez não fosse o papel de todos seguir os próprios sonhos, e se retirou do quarto. Com isso, Luffy começou a suspeitar de que tinha algo de errado com a jovem. Então a cena corta pra Kobe arrumando a bagunça do Garp, até que o próprio Garp entra no local e pede desculpa pela bagunça que ele havia feito. Em seguida, ele perguntou se Kobe sabia o motivo.
Mesmo que o garoto afirmasse que não, Garp sabia que o rapaz tinha escutado a conversa toda através da porta, e confirmou que o Luffy era neto dele, explicando que tentou treiná-lo durante anos, mas o Chapéu de Palha sempre o desobedecia. Mas ao contrário do Chapéu de Palha, Kobe era um excelente cadete, de acordo com o vice-almirante, e logo depois o Cabelo Rosa disse que conhecia o jeito do Luffy, sabia que o amigo não seguia as regras e trilhava o próprio caminho, além de ressaltar que Pirata que Estica sempre soube quem realmente era, e isso não iria mudar. Irritado ao ouvir aquilo, Garp perguntou o que deveria fazer, e se deixá-lo livre era uma opção boa. Kobe questionou se a ideia seria ruim. De repente, o vice-almirante refletiu dizendo que talvez estivesse lidando com a situação de uma maneira errada, e pediu que o cadete reunisse os outros membros da marinha no convés. E em seguida, vemos Arlong e 2 capangas invadindo o Baratie. Eles expulsaram o rapaz da mesa e se sentaram, até que Zeff entrou no salão para saber o que estava acontecendo. Com isso, o Homem-Peixe disse que estava procurando por Luffy. O chefe alegou que o garoto não era familiar e ofereceu ao pirata qualquer prato do restaurante, de graça. Mas Arlong não se convenceu e, além de falar que tinha comida no prato, gostaria que ele entregasse o Chapéu de Palha até que ele terminasse a refeição. Senão, as pessoas que estavam no restaurante seriam mortas. Nami acabou escutando tudo e logo depois se retirou. A cena seguinte mostra o Usopp entrando no quarto e perguntando a Luffy como Zoro estava. Os 2 rapazes conversaram e Usopp convenceu seu amigo a contar alguma história pro caçador de piratas, seguindo o conselho de Zeff. Mas mesmo com a mente a milhão, o Chapéu de Palha começou a falar algumas palavras, mas foi interrompido pelos gritos da Nami. Ao se encontrarem, ela explicou que Arlong e 2 capangas estavam atrás dele e que precisavam fugir. Sanji disse que iria até o restaurante verificar o que estava acontecendo, e Luffy concordou em ir junto. Entretanto, a Ruiva alertou que o inimigo era bastante perigoso e seria melhor que escapassem o mais rápido possível. Mas isso não foi suficiente para convencer o Luffy. Afinal, ele disse que iria proteger o restaurante. Sanji inclusive perguntou por que o rapaz faria isso, já que não estava envolvido na briga. O Chapéu de Palha respondeu que, pelo Sanji ter alimentado todo o bando, já era motivo suficiente para ficar ali e protegê-los. Novamente, Nami tentou alertar sobre o quanto Arlong era perigoso e implorou para que o pirata mudasse de ideia. Porém, Luffy disse que não deixaria pessoas inocentes morrerem por conta dele. Antes de sair, pediu para que a Ruiva ficasse no Going Merry, protegendo o mapa, alegando que estava seguro com ela. Enquanto isso, Arlong devorava o prato que estava diante dele. Mas ao reparar os olhares de humanos diante de si e dos capangas que o acompanhavam, ele começou a falar do quanto a maioria dos homens-peixes dariam tudo para dividir mesa com as pessoas, ou que buscariam tratamento igualitário. Só que o próprio pensava que os homens-peixes eram superiores em todos os aspectos, como velocidade, força e muito mais. Porém, antes que pudessem continuar com o discurso, Luffy entrou no salão perguntando quem era Arlong. Quando o inimigo se manifestou, o Chapéu de Palha foi até o encontro do pirata, ao lado de Usopp e de Sanji. No começo, os 2 trocaram farpas e deboches, até que Arlong revelou quem o havia ajudado a encontrar Luffy. Ninguém mais, ninguém menos que Bug. Bom, apenas uma parte dele. E para surpresa de todos que estavam no local, o palhaço tinha colocado o ouvido dele no chapéu do Luffy. E após a cabeça do Bug voltar para a sacola, Arlong ordenou para o Luffy entregar o mapa e se curvar diante dele. Obviamente que o Luffy não cedeu e ainda ressaltou que não faria nada disso, já que o Homem-Peixe não era o rei. E depois falou que se o inimigo quisesse o mapa, teria que lutar para isso. E assim eles iniciariam uma luta. O primeiro a tomar uma atitude foi Zeff, dando um tiro de espingarda em Arlong. Porém, um dos capangas acabou batendo no chefe, que ficou ferido. Ao ver a cena, Sanji deu uma série de golpes no Homem-Peixe, que infelizmente também derrubou Sanji sem muitas dificuldades. Usopp estava escondido debaixo da mesa, mas foi engateando até onde o cozinheiro estava para ajudá-lo. Luffy se preparou para socar Arlong, mas o inimigo foi rápido e segurou, para depois jogá-lo no chão. O Chapéu de Palha se levantou e tentou socar o adversário várias e várias vezes, mas não obteve sucesso. E em uma dessas, o pirata agarrou as mãos do rapaz e o puxou para perto, dizendo que o usaria de exemplo. Com isso, acabou lançando Luffy para fora do Baratie. Enquanto isso, Nami estava no quarto falando para Zoro que não se permitia ter amigos porque sempre acabava os decepcionando de alguma forma. E com o mapa da Grand Line na mão, ela se retirou do cômodo.
A cena volta para a luta do Luffy e de Arlong. Em diversos momentos, o Chapéu de Palha foi derrubado, mas sempre acabava levantando e golpeando o oponente. Até que Nami apareceu, dizendo que tinha conseguido o mapa. E em seguida, ela revelou que nunca fez parte do bando do Luffy, porque já estava no grupo de Arlong há anos. E a câmera deu um close na tatuagem dela, sendo uma tatuagem de um peixe-serra. Por um breve momento, o Luffy não acreditou, mas a ruiva disse que ele só via o que queria. Logo depois, ela falou pro bando ir embora, já que eles tinham o mapa em mãos. Arlong queria terminar a luta com Luffy, mas Nami disse que ele não gostaria de perder tempo com alguém que comeu uma Akuma no Mi, e que era para deixar o mar cuidar disso. Sendo assim, o Homem-Peixe lançou o Chapéu de Palha nas águas. O rapaz lutou para subir, mas não conseguia, estava quase morrendo afogado, até que Sanji o resgatou. Depois o Sop também apareceu para ajudá-los a consolar o amigo pelo que havia acontecido, pois Luffy ainda não queria acreditar no que a Nami havia feito. A cena corta para Garp palestrando para os cadetes, dizendo que estava orgulhoso do trabalho deles ao perseguir os piratas. Além disso, ele também falou que o Luffy e o bando deixariam de ser um mero incômodo e jamais se renderiam. Sendo assim, os ataques seriam mais ofensivos e eles iriam capturar todos para entregá-los à justiça. Enquanto isso, Zeff estava limpando o salão do restaurante e Sanji chegou para ajudá-lo. Os dois entraram em uma discussão, pois o chefe queria que o Sanji fosse em busca do All Blue, mas o cozinheiro insistia na ideia de que o lugar não funcionava sem ele, até que, mesmo de uma forma não muito agradável, Sanji e Zeff concordaram que essa era a melhor decisão. Depois vemos Luffy entrando no quarto e falando sobre o jantar, as histórias de Usopp e sobre a briga com o bando de Arlong para Zoro. Depois ele lamentou que tinha perdido o mapa e a Nami, e talvez perdesse o amigo que estava ali, deitado na cama e gravemente ferido. Por fim, o rapaz disse que antes não sabia o que falar, mas naquele momento apenas ressaltou o quanto precisava que o caçador de piratas acordasse. Bom, eu acho que Luffy mentalizou tudo muito bem, pois logo em seguida, Zoro finalmente acordou. O Chapéu de Palha comemorou bastante, afinal, todos achavam que as chances do espadachim acordar e sobreviver eram mínimas. Quando estava começando a recuperar a consciência, Zoro disse que tinha um sonho estranho. Nami tinha ido embora, mas Luffy disse que aquilo realmente era verdade e tinha sido culpa dele. O caçador de piratas disse que o Luffy estava agindo como capitão e não tinha culpa de nada. Apesar do Luffy não concordar porque o bando estava desmoronando, o espadachim disse que não e jurou ficar ao lado do amigo até o fim, até acharem o One Piece ou morrerem tentando encontrar, mesmo com outros piratas e marinha indo atrás deles. Bem legal o companheirismo que desenvolveram mesmo em pouco tempo, né? O Sop entrou no quarto logo depois, comemorando que Zoro estava vivo. O espadachim até chegou a dar uma risada no momento, e em seguida o rapaz perguntou o que eles fariam, que era traçar uma rota para a Grand Line ou ir atrás do One Piece. Luffy respondeu que não, pois não poderiam fazer nada disso sem o bando completo, e logo depois disse que iriam atrás da Nami. A cena seguinte mostra todos arrumando os últimos detalhes do Going Merry para partirem. Para surpresa de todos, Sanji resolveu ir junto. O Zoro não pareceu muito contente com o novo tripulante, mas também não fez muitas reclamações, pelo menos por enquanto. Enquanto o navio andava, Zeff e Sanji se despediam. Em primeiro momento, os dois não falavam muito, mas depois, o Sanji fez questão de dizer o quanto o chefe tinha sido importante para ele durante todos aqueles anos. Ambos ficaram bastante emocionados, mas no fundo sabiam que aquilo era o que tanto queriam um para o outro. O episódio termina com Sop e Zoro perguntando como iriam encontrar Nami, já que ninguém sabia onde ela estava. Porém, Luffy alegou que conhecia alguém que poderia dar informações. Quando todos desceram para a parte inferior do barco, o Chapéu de Palha mostrou a cabeça de Bug. Afinal, ele tem olhos e ouvidos em todos os lugares, né? Esse foi o 6º episódio da série One Piece, e eu já fiz o episódio 1, 2, 3, 4 e 5, e logo lançarei o 7º e o 8º episódio. Então se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos episódios. Se você gostou, já deixa um like e confere os outros episódios que estão passando na tela. Valeu por chegar até aqui e eu te espero no próximo vídeo.